Olá, eu sou Alberto Gottfried, sou médico ortopedista e traumatologista, cirurgião de coluna vertebral, sou natural de Santos e vou conversar com vocês hoje um pouco sobre as afecções mais comuns da coluna vertebral, o que nós avançamos nas últimas décadas em relação aos métodos de diagnóstico, aos tratamentos mais frequentemente utilizados e também como pequenas medidas do dia a dia que podem ajudar a prevenir lesões dolorosas na coluna. Nós organizamos as doenças da coluna em grupos, né? Nós temos um grupo das doenças degenerativas, são aquelas que vêm acontecendo ano após ano, e que principalmente após a quinta década de vida elas se tornam dolorosas. Existe o grupo das deformidades, onde a coluna naturalmente assume uma postura em S, no caso de escoliose, ou mesmo a corcunda para frente. As deformidades podem acontecer na infância, isso é um motivo de preocupação de saúde pública e também mais na fase do envelhecimento. Em relação às crianças, é muito importante que o diagnóstico da escoliose, que é a deformidade mais comum, seja feito o mais precocemente possível. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem programas de rastreamento feitos pelos próprios professores. Eles examinam as crianças de costas e percebem se existe alguma assimetria, por exemplo, da altura dos ombros, ou se existe algum tipo de assimetria das costas da criança. E quando isso acontece, naturalmente existe um encaminhamento para um serviço médico de coluna que vai tomar as devidas medidas, como obviamente o exame físico e, se for necessário, radiografias que vão ou não confirmar a presença do desvio na coluna. Importante ressaltar também que a escoliose não dói. Então a criança, ela nas fases iniciais, não irá se queixar de dor na coluna, caso apresente algum tipo de problema como esse. Então é fundamental que os pais examinem, olhem os seus filhos, numa busca ativa por possíveis deformidades nas costas. Se existe alguma suspeita, encaminhar o paciente, o seu filho ou a sua filha, para uma avaliação especializada. A gente sabe que praticamente todo mundo teve ou vai ter algum episódio de dor nas costas, principalmente na região lombar. A maioria delas, entretanto, não gera nenhuma preocupação. São causas mecânicas, inflamatórias, geralmente relacionadas a uma postura inadequada. Hoje em dia nós estamos cada vez menos ativos do ponto de vista de exercício físico e fortalecimento do tronco, da musculatura do tronco. Nós comemos mal, nós dormimos pouco, nós trabalhamos muito, ficamos muito tempo sentados e não sabemos fazer pequenas atividades do dia a dia. Por exemplo, uma postura que nós repetimos frequentemente durante o dia e durante a nossa vida é o ato de curvar para frente para pegar algum objeto no chão. Então, diversas situações, como pegar uma mala numa esteira de aeroporto, pegar uma criança no colo, simplesmente trocar um vaso de lugar. A maneira correta de se fazer qualquer atividade como essa é curvar as pernas, flexionar as pernas como se nós estivéssemos agachados e subir com a força localizada na coxa, com a força na perna. Com isso a gente tira um pouquinho a carga da coluna e nós deixamos de sobrecarregar de maneira muito importante a coluna lombar. Então existem alguns sinais de alerta que nós chamamos, que aí sim devem fazer com que o paciente procure um atendimento médico o mais rápido possível. E nós chamamos esses sinais de alerta, os sinais vermelhos ou bandeira vermelha, da seguinte maneira. Em primeiro lugar, os extremos de idade, ou seja, crianças ou idosos que tenham dor nas costas, dores agudas ou mesmo crônicas, precisam de uma avaliação.
Segundo lugar, todas as pessoas que tiveram algum tipo de trauma, né? Então, um acidente, uma queda seguida de dor, precisa de uma avaliação e talvez algum estudo por imagem. Terceiro lugar, perda de peso de maneira inexplicada, presença de febre e presença de dor noturna, dor que não está relacionada aos esforços. Então, se você tiver algum desses sintomas, você está enquadrado no que nós chamamos de sinais de alerta e você deverá sim procurar algum auxílio médico. Em relação aos exames de imagens, muito se evoluiu nas últimas décadas em coluna vertebral. Se nós pensarmos que a tomografia só apareceu no final dos anos 70 e a ressonância magnética só no final dos anos 80, nós temos a dimensão de como esses exames são novos. Por um lado, isso é fantástico, porque com um bom exame, por exemplo, de ressonância magnética hoje em dia, nós conseguimos ver a extensão da medula por completo, a saída dos nervos, a relação perfeita entre os discos intervertebrais e os nervos, e a gente pode confirmar aquela hipótese diagnóstica que nós fazemos no consultório com a nossa conversa e naturalmente com o exame físico. As hérnias de disco, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As sintomáticas, né, aquelas que causam compressão de nervo, e as assintomáticas, que são um achado, que podem ser até mesmo uma evolução natural do disco de uma pessoa um pouco mais velha. Então, quando nós devemos nos preocupar com isso? O sintoma mais comum é a dor que irradia para a perna, no caso de uma hérnia lombar, né? É a chamada dor ciática ou ciatalgia. Ela pode vir acompanhada ou não de formigamentos, de cãibra, de choque. Então, isso sim é um bom motivo para se fazer um exame de imagem, no caso, uma ressonância magnética da coluna. Isso pode acontecer também no braço. Então, hérnias cervicais podem comprimir o nervo que irradia e faz os mesmos sintomas, só que dessa vez irradiado para o braço. Existe uma íntima relação entre o disco intervertebral, que é essa porção amarela, cartilaginosa, e o nervo espinhal que sai em direção aos membros inferiores, no caso, o nervo ciático. Então, a presença de um deslocamento desse disco, chamado de hérnia discal, pode ser um fator de compressão. Um outro fator de compressão bastante comum, principalmente nas pessoas mais idosas, é o estreitamento do canal lombar, ou a estenose do canal lombar. Nesse caso, a taxa de sucesso com o tratamento clínico, naquelas pessoas que apresentam dor irradiada para os membros, é muito pequena. E o tratamento de eleição é a microdescompressão cirúrgica. A evolução médica das técnicas cirúrgicas de descompressão lombar avançaram muito, principalmente nos últimos 20 anos. Então, já que o princípio é a descompressão, ou seja, é a retirada de pequenos fragmentos ósseos ou de disco que estejam fazendo a compressão dos nervos, o segredo e a grande evolução nos últimos anos foi como fazer esse trabalho com a mínima agressão possível de partes moles. Porque nós precisamos passar pela pele, precisamos passar pelos músculos até chegarmos na coluna para podermos trabalhar. Então, hoje em dia é possível fazer esse acesso pela pele, ao invés de grandes cortes como se fazia antigamente, nós não precisamos mais abrir toda essa camada para acessar a coluna. Nós podemos fazer isso por pequenos afastadores que têm o tamanho de uma moeda de R$1, por exemplo. Por dentro desses afastadores, desses tubos, nós utilizamos, por exemplo, um microscópio e operamos em telas de alta definição com imagens bastante bonitas e precisas, com uma iluminação bastante adequada, o que torna a cirurgia mais segura, o que diminui a taxa de infecção, o que diminui a necessidade de remédios no pós-operatório
e o que obviamente proporciona um retorno muito mais rápido ao trabalho. Aqui é possível ver em amarelo o nervo espinhal saindo da coluna, tá? Vamos supor que aqui seja a região lombar. Esse nervo ele vai trafegar por trás da nádega até a perna e, na verdade, até o pé, tá? Então, a junção de 3 nervinhos desses, os 3 últimos nervos lombares, vai formar um nervo maior, que é o chamado de nervo ciático, tá? Por exemplo, aqui no modelo a gente vê que o disco intervertebral é essa peça amarela, existe uma peça vermelha aqui maior. Essa peça vermelha é o deslocamento de uma parte do disco intervertebral. Isso aqui é chamado hérnia de disco. Então, quando a hérnia de disco, como nesse caso, está muito próximo da saída do nervo e comprime o nervo contra o osso, ele provoca a dor irradiada para a perna. Obviamente, nós tratamos isso aqui inicialmente de maneira clínica, de maneira conservadora. Aqui entram fisioterapias, medicações por boca, medicações injetáveis, acupuntura, repouso. E a grande maioria desses pacientes vai apresentar uma reabsorção desse fragmento de hérnia e a melhora dos sintomas. Entretanto, isso não acontece sempre. Algumas pessoas têm compressão tamanha que o tratamento clínico é refratário, ou seja, ele não tem resposta clínica adequada. Então, nesses casos, e naqueles onde existe perda de força motora, está indicado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico da hérnia de disco é a microdissectomia. Esse é o tratamento padrão, que é a pura e simples remoção do fragmento discal herniado. Isso pode ser feito de diversas maneiras. O que muda, na verdade, é o tamanho do corte e a via de acesso por onde você vai abordar esse disco. Então, isso pode ser feito, por exemplo, por trás, pelas costas, onde nós colocamos um afastador tubular do tamanho de uma moeda de R$1 e nós olhamos por dentro desse tubo com um microscópio. Nós fazemos uma pequena janela óssea, nós utilizamos uma broca que é parecida com uma broca de dentista e nós fazemos uma pequena perfuração no osso até chegar no conteúdo herniado. Então, esse conteúdo herniado é removido e o nervo é verificado e esse nervo deve estar totalmente livre ao término da cirurgia. Nervo livre significa melhora dos sintomas dolorosos. Quando bem indicada e bem realizada, a cirurgia de coluna tem taxas elevadíssimas de bons e excelentes resultados. E ao contrário do que se pensa, a recidiva da hérnia de disco ela não chega aos 10%. Então, em 90% a 93% dos casos, a cirurgia de hérnia discal é única e o problema estará resolvido. Naturalmente, nós não damos uma coluna nova para aquele que opera de hérnia de disco. Nós acudimos um problema pontual, que é aquele problema da compressão do nervo, mas o disco, ele infelizmente será doente para sempre. Então, essa pessoa certamente terá que ter alguns cuidados adicionais, como evitar o sobrepeso, evitar o carregamento de peso de maneira inadequada, manter-se exercitado e, com isso, a chance de ter uma coluna saudável para o resto da sua vida aumenta significativamente. Bom, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham sido úteis e que os ajudem a ter um ano mais saudável e com menos dor nas costas. Um grande abraço. Creep, creep, creep along the narrow track. Move those feet and make it don't look back. The night is still, but don't be fooled by silence. Amongst your enemies, there's some connivance. The trap is set this time, there's no escape. Creep, 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 don't let them see you sweat. Play it cool now, on your mark, get set. It's time to
to prove herself, so keep your wits up. Stay on your toes, boy, you're sure to mess up. Just watch your back, I think.